Diagnóstico precoce e manejo da doença inicial. Eu sou Leonardo Bezerra, professor da Universidade Federal do Ceará. A endometriose tem uma complexidade muito mais ampla do que pode definir o seu conceito de doenças com que expressa tecido semelhante a endométrio fora do útero. A sua sintomatologia, fisiopatogenia e seu aspecto multissistêmico cada vez mais nos deixa intrigado. E as suas manifestações como doença superficial, doença profunda ou nas formas ovarianas nos leva a crer na possibilidade de tratar-se de doenças muito mais amplas e complexas do que a gente imagina. Ela tem apresentação variada e se trata de um evento heterogêneo, que tem progressão ou regressão muito discutíveis na literatura, não havendo evidência de progressão ordenada das lesões, que podem variar desde lesões mínimas, com pequenos focos, doença extensiva, comprometendo com aderências do intestino, endometriomas, doenças superficiais. Hoje sabemos que a doença profunda não se limita mais ao arbitrário conceito de profundidade de 5 milímetros, e sim a extensa infiltração fibrosa muscular de órgãos e estruturas anatômicas adjacentes ao útero, como reto, sigmoide, vagina, intestino, encobrindo a substância do peritônio independente da sua profundidade. Trata-se, portanto, de uma doença multifocal abdominal pélvica e não de uma patologia de órgão único. A sua prevalência é extremamente incerta, variando de 11% em pacientes assintomáticas, passando por 50% em mulheres inférteis, até 21% em mulheres com dor pélvica. E nas adolescentes, naquelas que têm dor intensa, principalmente as não responsivas a anti-inflamatórios não esteroidais, ela é uma doença que se apresenta com uma prevalência muito alta. É uma doença que não tem sintomas específicos, nem biomarcadores específicos, e, acima de tudo, há uma grande dificuldade no diagnóstico, pela normalização e pela estigmatização dos sintomas, com a falta de pensamento de se despertar na doença no dia a dia da clínica médica. Levamos, portanto, infelizmente, até 7 anos, desde o início dos sintomas até se chegar ao diagnóstico. E esse diagnóstico, muitas vezes, alcançando uma fase de vida da mulher, onde, muitas vezes, a própria fertilidade pode estar comprometida. Pensando em diagnóstico precoce, é importante que a gente discuta a prevalência da doença nos adolescentes. Hoje, cada vez mais se pensa em endometriose como causa comum de dismenorreia secundária nessa faixa etária. Aquela dismenorreia sem resposta à terapia com anti-inflamatórios não esteroidal. Quando é feita a laparoscopia, em até 2/3 dos casos se encontra endometriose. É ao contrário do que se pensava no passado, uma doença muito prevalente nessa faixa etária, tendo familiares de primeiro grau afetado como fator de risco substancial, e anomalias müllerianas obstrutivas e menarca precoce também como fatores de risco importante. O que nós sabemos é que a endometriose é uma doença de diagnóstico padrão difícil, ou seja, o padrão de encontrar-se a histologia da lesão através da laparoscopia torna-se cada vez mais difícil, uma vez a altíssima prevalência da doença no mundo, para a gente encontrar lesões como aderências, focos superficiais vermelhos ou áreas mais brancas ligadas à fibrose, pequenas lesões variadas, precisaríamos fazer laparoscopia em uma população impossível de ser abordada. E daí, cada vez mais, a exigência da laparoscopia para a verificação do diagnóstico, apesar de ser o padrão ouro para o seu diagnóstico, é extremamente questionada por algumas sociedades que trabalham com endometriose que estabelecem os padrões. Hoje em dia, a necessidade de diagnóstico cirúrgico verdadeiramente parece atrasar o reconhecimento e o tratamento precoce da doença. E cada vez mais dá-se ênfase ao diagnóstico clínico, buscando o início da terapia, muitas vezes empírica, no estágio inicial da doença. A endometriose tem alta prevalência em pacientes com dor pélvica crônica, deve-se pensar nessa doença sempre. Os sintomas fornecem uma definição melhor da doença do que a própria presença, do que o próprio achado das lesões na laparoscopia. Algumas lesões podem simplesmente ser encontradas aleatoriamente em mulheres sem sintomas. A ausência das lesões, por outro lado, ou uma histologia negativa, não exclui o diagnóstico de endometriose. Então, muitos pacientes vão fazer laparoscopia, vão encontrar a sua fibrose, mas mesmo assim vão precisar ser tratadas como doença presente. Ou seja, existe um grande desafio para diagnosticar endometriose. Os sintomas podem definir melhor a doença do que a presença de lesões. Não existem características patognomônicas, biomarcadores. Os sintomas mais comuns, como dor e infertilidade, muitas vezes podem estar associados com muitas outras causas.
causas, como adenomiose, como outras causas de dor. Algumas lesões encontradas na laparoscopia fortuita podem até representar a variação do normal, e a presença das lesões não exclui a presença de outras etiologias, como outras causas de dor. A falta de lesões óbvias, por outro lado, como eu falei há pouco, não eliminaria a possibilidade de diagnóstico da doença. Para tanto, devemos pensar de maneira mais inclusiva, e a inclusão acontece quando se aprende com as diferenças e não com as igualdades, como bem dizia Paulo Freire. Hoje, devemos mudar o paradigma e focar na paciente ao invés de focar na lesão, visando a redução do atraso no diagnóstico. Considerar, sim, o diagnóstico clínico para considerar a terapia medicamentosa, mesmo sem um diagnóstico cirúrgico, quando temos uma suspeita alta. Necessitamos, entretanto, obviamente, de questionários padronizados, de diagnósticos clínicos efetivos que identifiquem com precisão a endometriose. Hoje em dia, não há mais lugar para você submeter a paciente à anestesia geral para diagnosticar a endometriose, que pode ser tratada empiricamente com fortes sintomas clínicos. A presença dos 6Ds, como nós muito bem conhecemos, dismenorreia, dispareunia, é extremamente comum. E sabemos que o exame físico pode nos ajudar bastante. A associação da queixa clínica pré-persistente com achados de obliteração de fundo de saco, espessamentos e ligamento interossacro, alteração no tórax uterino, e também atentando-se para a contração muscular persistente no assoalho pélvico, com achados de hipertonicidade e pontos gatilhos no exame pélvico, ele pode nos ajudar muito para o diagnóstico desse complexo sintomatológico associado à endometriose. Nós sabemos que os sintomas, eles não são muito específicos. A dismenorreia e a dor pélvica são os mais comuns. Essa dor crônica, cíclica, persistente ou progressiva, e muitas vezes a dor pélvica que persiste além do ciclo menstrual, uma dor não cíclica. Geralmente a dispareunia profunda está mais associada à endometriose. A grande incongruência da severidade da doença e extensão dela, ou seja, não existe uma relação direta entre a alteração anatômica e a doença clínica. Portanto, isso pode atrapalhar bastante o nosso diagnóstico. Muitas pacientes têm uma resposta insuficiente ao tratamento contra-inflamatório não esteroidais. E aí, nesse caso, a gente tem que pensar muito na possibilidade da endometriose ser um diagnóstico forte nas pacientes com dor refratária. E existem também, para confundir mais, um diagnóstico a presença de várias condições coexistentes e subsequentes, miomas, queixas gastrointestinais, geniturinárias, depressão, ansiedade, até mesmo o risco de neoplasia maligna de ovário e outros cânceres estrogênio dependentes. Hoje, nós sabemos que o efeito adverso associado à inflamação pode estar associado à infertilidade, o baixo índice de massa corpórea, o metabolismo alterado por indução da expressão gênica hepática e alterações mediadas por microRNA falam cada vez mais a favor de uma doença sistêmica, associada à inflamação sistêmica, não mais uma doença localizada na pelve. Daí temos aumento da expressão de microRNAs, aumento de prostaglandinas, função alterada de célula imune, produção aumentada de citocinas e muitas vezes alterações da expressão gênica da região do cérebro associada fortemente a transtornos do humor, como depressão e ansiedade. Portanto, senhores, não estamos falando de uma doença pélvica, estamos falando de uma doença que tem características cada vez mais de uma doença crônica, sistêmica, e esse modelo hoje que nos traz de acometimento hepático, cerebral, imunológico, pulmonar, muitas vezes, e de tecido adiposo, está fortemente associada à modulação dessas células endometriais, que são muito ricas em estrogênio e que têm uma alta resistência à progesterona, expressando através de microRNAs, de citocinas e de stem cells essas alterações. Esse diagnóstico é difícil, porque a dor pélvica pode estar associada com a miríade de sintomas, como os senhores podem ver. Fibromialgia, aderência, ginecopatias outras, leva-se até 7 consultas para chegar ao diagnóstico de endometriose, após se passar por um gastro, por um clínico geral, por um reumatologista. A imagem pode nos ajudar, e mais do que brigar ressonância com ultrassom, eu acho que as duas entidades deveriam se somar para o diagnóstico. Porque sabemos que a maioria das lesões são superficiais pequenas e a imagem não vai encontrar o diagnóstico. Mas, para o endometrioma e para a doença profunda com formação de nódulos, nós temos uma sensibilidade muito alta, tanto da ressonância, de um lado, como do ultrassom, com mapeamento e preparo intestinal, onde os senhores podem ver a imagem típica de endometrioma, a imagem típica de kissing ovary e o acometimento de septo reto vaginal de compartimento posterior, por exemplo.
Então, a imagem vai servir para a gente, basicamente, para preparar você para uma cirurgia. E esse diagnóstico tem que ser dado exclusivamente para se evitar o desastre de você fazer uma cirurgia inadequada ou de você não ter o material correto para a cirurgia. E hoje nós sabemos, através de trabalhos muito importantes do nosso grupo brasileiro, que a presença de lesões do reto sigmoide pode ter até 97% de sensibilidade através de um exame de ultrassom com preparo intestinal. E a presença do sinal do deslizamento, né, associado com o achado clínico de palpação do nódulo, também pode ser extremamente importante para o diagnóstico dos processos aderenciais, que aumentam em muito a sensibilidade e a especificidade desse exame para falar a favor das aderências pélvicas associadas à endometriose. Para outros sítios, como o ureter, como o pulmão, como o lado direito do intestino, vamos abrir mão de outros exames, como ultrassom transretal, tomografia, mas, obviamente, em situações muito específicas, associadas a acometimentos de outros sítios menos frequentes. Hoje, nós sabemos que o exame de imagem, quer seja a ressonância ou ultrassom, ele nos ajuda muito para nos mostrar a doença já em fase ativa avançada e, principalmente, a doença nodular, a doença profunda. Entretanto, não temos exames específicos para o prognóstico. Essa natureza heterogênea da endometriose e os seus sintomas associados, com estrogênio dependência, inflamação, alterações imunológicas e alterações genéticas e epigenéticas, fazem com que a gente se encontre numa situação muito difícil. Existe a perspectiva de testes diagnósticos não invasivos, talvez testes que colhem amostra de sangue, líquido peritoneal, tecido como endométrio tópico, urina, marcadores que avaliem através de glicoproteínas, citocinas, células imunes, microRNAs, proteomas, metabolômicos. Hoje em dia nós sabemos que o CA125, que há tantos anos atrás foi apregorado como um biomarcador, ele não tem valor, porque a sua sensibilidade e especificidade é extremamente rarefeita para distinção e diagnóstico. Essas duas revisões da Cochrane mostraram que os marcadores do sangue e a combinação de vários testes não invasivos, infelizmente, mostraram estudos metodologicamente fracos, sem uma evidência científica para um biomarcador eficiente. Estudos feitos para marcadores endometriais ainda não encontraram critérios de utilização para o teste diagnóstico ou para rastreamento. A mesma coisa, o mesmo raciocínio para os marcadores urinários. Existem vários biomarcadores sanguíneos em investigação, nenhum deles ainda validado em grandes amostras, nenhum comprovado com sensibilidade e especificidade adequada para serem usados clinicamente. Marcadores de citocinas inflamatórias, que hoje em dia são menos badaladas, hormônios de esteroides, fatores de crescimento, células de adesão e moléculas de matriz extracelular, marcadores de angiogênese, fator de crescimento, células associadas com apoptose, marcadores de células-tronco, genômicas, proteômicas e remodeladores teciduais como metaloproteínas. Todos eles estão em estudos. Nós sabemos que os fragmentos endometriais ectópicos, eles geram inflamação crônica, e essa inflamação crônica pode gerar uma programação modificada epigenética naquele endométrio tópico. E essa regulação aberrante da transcrição gênica e dos mecanismos regulatórios pós-transducionais podem gerar RNAs não codificantes. Existem duas linhas de RNAs não codificantes importantes para sermos avaliados, quer seja no tecido, mas principalmente na corrente sanguínea. O microRNA e o RNA não codificante de cadeia longa. Todos eles são importantes na avaliação da paciente com endometriose. Os microRNAs circulantes são hoje bons candidatos a biomarcadores. Existem estudos caso-controle que distinguiram pacientes com endometriose versus controle. Existem estudos prospectivos cegos que identificaram com precisão pacientes com endometriose usando microRNAs e estudos em animais com potenciais alvos terapêuticos, ou seja, utilizando microRNAs como alvos para tratamento da doença. Esse estudo, entretanto, identificou os 42 microRNAs que podem ser discriminados e estudados. Infelizmente, apenas um modelo para endometriose minimamente leve teve poder diagnóstico com sensibilidade de 78%. Um outro tipo de RNA circulante de cadeia longa, que são moléculas de nucleotídeos com mais de 200 micros de comprimento, envolvidos na regulação da expressão gênica, parece estar correlacionado com a progressão da doença. Uma recente coorte de amostra de soro de tecido observou mais de 1.600 RNAs de cadeia longa
com expressão desregulada no soro e tecido de endométrio ectópico. E alguns estudos recentes mostraram que a combinação de 5 tipos de RNAs de cadeia longa podem diferenciar pacientes do controle sem doença, com a sensibilidade de 89% e uma especificidade de 73%. Esse último artigo avalia a possibilidade de você avaliar o status do receptor de progesterona como um biomarcador útil para prever a resposta à terapia. Ou seja, nós sabemos que existe uma resistência no receptor de progesterona e essa alteração por aumento dos genes anti-apoptose, diminuição do TNF e aumento de fatores de crescimento também repercute no aumento dos receptores de estrogênio beta e numa redução significativa desses receptores de progesterona. Nesse estudo retrospectivo, a expressão do receptor de progesterona nas lesões correlacionou-se com a resposta à terapia, ou seja, todas as mulheres que tinham receptor positivo responderam à terapia e apenas 6% das mulheres com receptor negativo vieram responder à terapia. Isso nos faz lembrar muito as terapias para neoplasia de mama, ou seja, talvez seja um caminho utilizar os marcadores de receptor de progesterona como uma perspectiva. Pensando num diagnóstico clínico mais amplo, esse artigo do American Journal trouxe um algoritmo interessante que eu trago para os senhores agora, usando técnicas disponíveis que permitem iniciar o tratamento clínico sem atrasos. Para cada etapa do algoritmo, achados consistentes com endometriose são comparados com possíveis diagnósticos alternativos. A laparoscopia não é excluída, ela é uma opção de tratamento, onde a terapia médica é insuficiente e é, muitas vezes, no final das contas, a última ferramenta de diagnóstico quando os sintomas clínicos são incertos. Vejam que esse algoritmo traz para a gente algumas perspectivas clínicas práticas interessantes, né? Ele avalia a paciente com a presença de sintoma, revê a história, no terceiro momento faz o exame físico e no quarto momento faz a imagem. Ele, de um lado, em branco, ele coloca os dados consistentes com endometriose, do outro lado, os dados consistentes com outras doenças ginecológicas. Eu observo nos senhores que quando você vê na história, por exemplo, dor severa com amenorreia, sem menstruação em adolescente, que pode indicar alteração como, por exemplo, dor cíclica severa, sintomas urinários como hematúria frequente, esse dado fica mais excluído a possibilidade de endometriose. Ao revisar a história da paciente, a ausência de menstruação e a história de dor relacionada com o procedimento cirúrgico anterior, como, por exemplo, lesão nervosa ou aderências, já pode também excluir endometriose. Do lado esquerdo, os senhores percebem os dados clínicos que nós falamos durante toda a aula, que fazem pensar fortemente em endometriose. Mais uma vez, na hora do exame físico, você vai encontrar espasmos musculares, alodínia severa, massas não consistentes com endometriose, como, por exemplo, fibroma, já excluiria clinicamente a possibilidade de endometriose. E no exame de imagem, ou seja, um achado exclusivo de adenomiose ou de mioma uterino, sem o achado de endometriose, pelo menos no ultrassom com mapeamento, poderia ser um dado clínico que excluiria endometriose. Do lado cinza, dados que fariam com que você progressivamente não pensasse na doença. E sabemos hoje que a meta é controlar sintoma, prevenção da progressão e tratar especificamente. É importante que a gente saiba qual é a meta, qual é a queixa-problema. É uma paciente infértil, com desejo de engravidar sem dor? É uma paciente que tem dor, mas ainda não pensa em engravidar? Ou é uma paciente que tem as duas coisas? E pensar na doença nos ciclos de fase da vida. Tentar reservar a cirurgia como um único evento na vida. Uma cirurgia única, adequada e completa. E pensar no tratamento medicamentoso seguido do diagnóstico empírico, clínico, sempre antes e também depois do tratamento cirúrgico. E no tempo certo, pensar na fertilização assistida para os pacientes que têm dificuldade de engravidar. A ideia seria, então, pensar em cirurgia após falha da terapia empírica, falha ou intolerância ao tratamento farmacológico. No final das contas, quando existe muita dúvida para o diagnóstico clínico, excepcionalmente, e nos diagnósticos de massa anexial ou infertilidade. Muito obrigado.